Meninos, mais uma vez, né? O professor Elton preparou essa aula para vocês. É um tema extremamente relevante do capítulo 2. E o que vamos abordar aqui, primeiro ano, é justamente um dos temas que, dentro do processo de construção da filosofia, nos remete à condição humana e à natureza humana. Antes de mais nada, o que a gente entende por condição humana, pessoal? O processo de condição humana nos diz respeito nada mais, nada menos do que o ato onde os seres humanos estão apropriados em viver dentro de um contexto social. Esse viver, esse sobreviver dentro do contexto social, ele perpassa por uma razão humana. Essa razão humana, turma, essa razão humana nada mais é do que a forma com a qual o homem, com a sua capacidade intelectual, se perpetua na sociedade buscando seus próprios meios de sobrevivência. Em relação à natureza humana, é a forma que esse homem, dentro da sua condição racional, ele pensa, ele age, ele sente. Então, essa ideia de natureza humana, no contexto da filosofia, remete a um homem que sente, que tem suas emoções, suas paixões, e é isso que a gente vai buscar aqui dentro das explicações na filosofia, ok? Dentro do contexto do mundo animal, a gente pode perceber, primeiro ano, e você já deve ter ouvido muito bem, a afirmação de que os animais, eles vivem por instinto e de forma biológica, eles são regidos por essas leis naturais, biologicamente falando. O que, na verdade, pessoal, caracteriza especificamente cada espécie. Se você, por exemplo, parar para analisar esse textinho aqui que o professor Elton está abordando, ó. A vespa fabrica a célula onde deposita o ovo. Junto dele, coloca insetos, dos quais a larva, ao nascer, irá se alimentar. Se retirarmos os insetos e o ovo, mesmo assim, a vespa dará prosseguimento às etapas seguintes, até o fechamento adequado da célula, ainda que vazia. Esse comportamento ele é cego. O que o texto está abordando aqui? Se fosse um ser humano, por exemplo, a probabilidade de ocorrer uma desistência seria muito alta. A probabilidade de ocorrer, por exemplo, um abandono do que ele estava sendo realizado era muito alta. Porque o ser humano ele não age por instinto. Não é como um animal, por exemplo. Imagine você aí, vou dar outro exemplo aqui. Você vai passando numa estrada e de repente uma cobra está atravessando a estrada. Ora, se você parar, a cobra vai passar tranquilamente e vai embora. Mas se você, por exemplo, pegar de repente, suponhamos que seja uma cobra venenosa, você pega uma pedra, um pedaço de pau e toca na cobra. Imediatamente ela vai fazer o quê? Ela vai ficar toda armadinha, preparada para dar um bote em você. Será que na cabeça da cobra ela pensou assim, agora eu te mordo? Claro que não, né? Primeiro ano. A reação da cobra é uma reação instintiva. É uma reação do próprio animal. É igual um cachorro também ao atacar, tá? O que eu quero dizer para você aqui é que a relação ou o comportamento humano, a condição humana, é totalmente diferente da condição, por exemplo, dos animais. A forma como os seres humanos se comportam no contexto da sociedade, filosoficamente falando, é diferente do comportamento animal, ok? Enquanto um age por natureza instintiva, no caso do animal, o ser humano age por natureza racional. Tem sentimentos ou coisa parecida, né? Então é muito importante essa diferenciação aqui nessa primeira introdução, ok? E o que na verdade a gente pode compreender dentro dessa relação que o professor está falando aqui, ó? Embora todo animal haja da mesma forma, por causa dos instintos, há uma verdade que exista diferentes entre as espécies.
já que alguns animais usam inteligência. Ora, isso aqui é importante. Uma coisa é o animal agir por instinto, outra coisa é dizer que o animal não é inteligente. Pessoal, imagine só você. Ser inteligente é ter a capacidade, por exemplo, de articular algumas estratégias. É o exemplo de algum cachorrinho que você joga a bola, ele pega atrás de volta para você, apesar de ser um movimento repetitivo, tá? É o exemplo de alguns animais, como um próprio macaco, que tem um comportamento de pegar banana, descascar, enfim. Então tudo isso, né, é um comportamento instintivo, né? Porém ninguém foi, por exemplo, quem ensinou o macaco que ele tinha que descascar a banana, né? É um comportamento dele, um comportamento natural da espécie dos animais, desses animais, tá? Então, pessoal, olha só aqui, ó, a inteligência animal, porém concreta, porque depende da experiência vivida naquele momento. Ou seja, o que a inteligência animal, ela perpassa pelo concreto, ela perpassa pelo que ele vive constantemente. No caso da gente, seres humanos, a gente já nasce com essa capacidade racional, tá? A prova disso, e naturalmente é isso, até os pode ser professor, mas eu discordo do senhor. Eu acredito que a gente também age por instinto. Tá, em que momento? Pessoal, até certa idade, enquanto somos bebês, a gente tem um comportamento parecido com instinto. Mas que você percebe ao longo do tempo que os ensinamentos vão moldando esse conhecimento racional dos indivíduos humanos. Se você pegar, por exemplo, um cachorro, você pode até adestrar. Mas vai chegar um momento em que se você, por exemplo, colocar uma comida quente, a comida está lá quente. Ele pode até não comer quando botar a boca. Mas quando ele queimar, mas ele vai botar a boca. Se você pegar, por exemplo, uma criança ou coisa parecida e colocar um prato quente fumaçando, ele não vai comer porque ele sabe que está quente, a depender da idade da criança. O que eu quero dizer para vocês aqui, de novo, é que há uma diferença entre a condição natural dos seres humanos, filosoficamente falando, e a condição natural dos animais, ok? No entanto, pessoal, o que é importante, por que é importante essas habilidades que os animais têm, né? Seja o macaco, seja o tigre, seja, não importa, né? A cobra, imagine só uma cobra que se disfarça, toda disfarçada com a sua pele parecendo meio marrom, parecendo folha, ela está lá disfarçada no chão. Ela não está lá disfarçada do nada, ela está lá disfarçada porque ela quer pegar alguma presa. Logicamente, ela usa essa habilidade que ela tem, ela usa esse comportamento animal como uma forma própria do seu instinto animal de forma inteligente. No caso dos seres humanos, é uma estratégia racional pensar, agir e colocar em prática aquilo que é pensado, que é refletido mentalmente falando. Então é dessa forma que a gente vai aqui agora, aos poucos, compreendendo essa relação entre natureza humana e natureza animal, separando aqui o conceito de condição humana, ok? Olha que interessante, pessoal. É muito bonitinha a imagem que a gente tem aqui em nossas mãos, mas vejam só. Será que essa brincadeira do cachorrinho é uma brincadeira racional? Será que claro, que a benção do pastor é só uma brincadeira sem graça, mas só para você ter uma ideia. Será que o cachorrinho... imagine só aqui, ó. O bebezinho virou pro cachorrinho e disse assim: ô cachorro, faz um cafuné na minha cabeça. E o cachorrinho, tá bom, eu vou fazer um cafuné na sua cabeça. Houve essa relação entre o menino e o cachorro? Claro que não. O menino pode até estar falando, né? Mas se o menino pedisse, primeiro ano, para a mãe fazer um cafuné, ou para outra criança da idade dele fazer um carinho na cabeça dele, outra criança com certeza iria fazer. Mas o cachorro não, porque o cachorro não tem entendimento. As habilidades que o cachorro tem são habilidades próprias aprendidas no seu cotidiano. São habilidades instintivas. O outro tem entendimento. Então você pode virar para mim e dizer assim: professor, então eu posso compreender que a relação do eu humano com o outro eu humano é relação de entendimento? Com certeza. A relação do eu humano com um eu animal não é relação de entendimento. Tá, pessoal? Um tem uma relação de entendimento, o outro tem relação instintiva. Quando é que esse ser humano, diante da sua condição humana, torna-se humano? Pessoal, é interessante. Essa parte aqui é muito interessante. Vejam só. Eu quanto ser humano, me torno humano,
humano, quando, professor? Quando eu começo a aprender símbolos da minha cultura, seja dos meus pais, seja dos meus avós, seja dos meus tios, seja dos meus primos, seja da sociedade. Então, aquilo que eu vou aprendendo de acordo com a minha experiência ao longo da minha vida, vai me dando condição para que eu possa me tornar humano. E o que é que me humaniza, primeiro ano? O que me torna humano, o que me humaniza é a experiência que eu vou obtendo ao longo do tempo com os outros indivíduos. Eu vou aprendendo a brincar, eu vou aprendendo a vestir de acordo com o meu coleguinho, com os meus pais, com aquele grupo que eu frequento na minha igreja. Eu vou aprendendo a dançar de acordo com o grupo com o qual eu faço parte. Eu vou aprendendo a falar, o sotaque. Tudo isso que eu estou colocando para você é um comportamento humano que vai dando condição a esse homem, a essa mulher, tornar-se humano. Daí você pode virar para mim e perguntar: professor, eu agora acho que já estou entendendo. Então a condição humana é aquilo que me permite, por exemplo, através dos meus experimentos, de acordo com a minha vida, me tornar mais humano de acordo com minha cultura, de acordo com minha vivência, de acordo com o meu aprendizado, de acordo com cada conhecimento que eu vou obtendo, desde a minha formação quando criança até a minha vida lá na fase adulta? Sim. Então, olha o que eu estou dizendo para você, que a condição humana é justamente esse processo que eu te disse aqui. Quando eu vou, enquanto indivíduo, aprendendo os símbolos que vão me dando capacidade de agir, de saber conviver em sociedade, de saber conviver com regras, de saber conviver a respeitar o outro. Esse comportamento dentro dos indivíduos numa sociedade é aquilo que torna os indivíduos humanos. É aquilo que vai me dar uma condição humana. No entanto, esse processo que vai possibilitar o desenvolvimento de cada indivíduo na sociedade, dando condição humana a esse indivíduo, né? Ele se tornando humano de acordo com a aprendizagem que ele vai tendo com os outros, de acordo com o comportamento que ele vai tendo na sociedade, de acordo com aquilo que ele aprendeu na sua igreja, de acordo com aquilo que ele aprendeu dentro da cultura, né? As festas, as tradições, as danças, né? Então, tudo isso aqui vai possibilitando esse indivíduo, de forma individual, a crescer conhecimento, tornando ele humano, tornando ele um ser preparado para a sociedade. Mas você me pergunta: professor, isso eu aprendo sozinho? Não. Isso eu aprendo através de um processo de socialização. A filosofia entende, primeiro ano, que eu só consigo, por exemplo, obter esse processo de construção do meu lado humano. A filosofia entende que eu consigo obter esse processo de transformação da condição humana, da inserção da condição humana na natureza humana, a partir do momento que eu tenho contato disso aqui, olha. Eu e o outro. Eu e o outro. Essa relação eu e o outro é o que vai me dar a oportunidade de me interrelacionar, que vai me dar a oportunidade de aprender com o outro e, consequentemente, também o outro aprender comigo. Isso aqui, pessoal, olha só que interessante. Veja aqui se isso está correto. Olha o que o cidadãozinho aqui, olha só, veja se isso é uma regra social e se esse comportamento é um comportamento que condiz com a condição humana, com a natureza humana. Aqui está a minha redação sobre ética, professora. E a maçã é para a senhora lembrar de mim na hora de dar a nota. Na prática, o que é que está ocorrendo aqui nessa chargezinha aqui, pessoal? Um suborno. Suborno. Tá? Ele está subornando a professora para que a nota dele seja uma nota boa. Né? Para isso ele está oferecendo uma maçã, ou seja, uma corrupção. Aí eu lhe pergunto: é da natureza humana ser corrupto? É da natureza humana ser antiético? Não. Essa relação corrupta, essa relação antiética, ao longo do tempo, no contexto do aprendizado com o outro, que também possa ser corrupto, eu vou aprendendo. Rousseau, um filósofo iluminista, vocês vão ver isso no segundo ano, o ano que vem.
Ele, numa tradução mais simples para vocês entenderem, ele diz o seguinte: o homem nasce bom, a sociedade que o corrompe. Ora, vocês todos nasceram bons, vocês todos nasceram sem malícia, sem maldades, mas o contato com outros indivíduos ao longo do tempo na sociedade vai transformando vocês, enquanto indivíduos, dentro da sua natureza humana, como seres talvez antiéticos, talvez corruptos. Daí a ideia de os nossos pais e a escola construírem cidadãos e cidadãs numa perspectiva moral, numa perspectiva ética, para que vocês possam ir para a sociedade com a sua condição humana, com a sua natureza humana, sem erros, sem falha, tá? Isso é muito importante. Eu também tenho aqui, pessoal, a chamada inteligência abstrata, que vai permitir ao ser humano além do seu próprio conhecimento, uma intervenção no mundo em que ele vive. Ele pode, por exemplo, não concordar com aquela sociedade, com aquele político, com aquele governante, e ele vai propor situações que venham melhorar o contexto no qual ele vive. O exemplo mais simples é no caso dos governantes, que a gente vai lá e a gente propõe uma intervenção para que possa ser mudada aquela sociedade, para que possa ser mudado o mundo. Outro exemplo propício a isso é em relação ao meio ambiente, em relação à destruição dos rios, dos mares, enfim, para que a gente possa intervir e melhorar a condição desse habitat e do nosso habitat também, que é o planeta Terra. Aqui é a inteligência abstrata, tá? Então, pessoal, essa proposta do ser humano é uma proposta transformadora. Enquanto eu, com a minha inteligência abstrata, eu tenho um papel importante na transformação da natureza e também na transformação da cultura. Só para dizer para vocês aqui, primeiro ano, a cultura, ela não é estática, ela não é fixa. A cultura, ela vive em processo de transformação. Depende muito do contexto histórico. O exemplo que eu te dou aqui para você compreender, para você perceber também que esse homem está sempre se transformando, e a sua própria natureza humana também, é a seguinte: eu já falei isso para vocês lá em outras aulas em relação às fontes históricas, e filosofia eu posso fazer um comparativo aqui. Pessoal, vocês acreditam que a sociedade, a cultura dos seus avós, a mesma, o contexto cultural dos seus avós é o mesmo contexto cultural seu hoje, em 2021? Claro que não. Então, aí o processo de transformação ele vai ocorrendo de acordo de geração para geração, tá? Por exemplo, era muito comum no passado, os seus avós, todo mundo ter que casar de véu e grinalda e aquela coisa toda. Hoje, não era permitido divorciar, só que olha o quanto a cultura avançou. Hoje você pode casar sem ser diretamente dentro de uma igreja, né? Pode fazer um casamento ali no civil, né? Litigioso, e não precisa nem numa igreja. Então, assim, a situação ao longo do tempo ela vai se moldando, né? Vai se adaptando. E isso é um processo cultural que o próprio ser humano, dentro da sua condição humana, vai transformando ao longo do tempo, ok? Então, esse ser humano aqui, esse homem, esse indivíduo humano, ao contrário dos animais, ele produz a sua própria cultura dentro da linguagem simbólica, né? E essa linguagem simbólica, ela parte de palavras, de signos, números, né? Do que eu me alimento, do que eu visto. É dentro dessa perspectiva. Então, tudo que está ao meu redor, tudo que está ao meu redor é aquilo que vai fazer com que eu vá transformando para que eu possa estar dentro desse contexto do mundo, ok? Olha que interessante aqui nessa imagenzinha. Sempre me diz para eu seguir o que o meu coração diz. Ora, pessoal, não é do ser humano agir o que o coração diz, né? Até porque o coração não diz nada, o coração não tem senso racional, o coração apenas é um órgão musculoso que bombeia sangue para todas as partes do nosso corpo, né? Mas, olha o que o indivíduo de baixo diz. O problema é que eu não faço ideia do que tum-tum significa. E é justamente isso que o coração fala. Tum-tum, 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 que é as batidas do coração.
Logo, o que é que se entende aqui? Ah, pessoal, aí meu coração está apaixonado, meu coração, né? Na verdade, não é isso. O que o seu coração sente é apenas informações do seu raciocínio, né? Da sua razão que se encontra na sua cabeça, tá, pessoal? É daí que parte a situação aqui da condição humana. Logo, a frase de cima deveria ser escrita da seguinte forma: sempre me dize para eu seguir o que minha cabeça diz. Deveria ter sido assim, tá? Porque o homem ele é racional, tá? O homem não age através do coração. O homem age através do senso racional, ok, pessoal? Então esses símbolos aqui, ó, ele vai nos permitir um distanciamento do mundo concreto e vai elaborar ideias abstratas. Essas ideias abstratas, pessoal, ela parte da ideia da linguagem, dos símbolos, e vai representar o mundo naquilo que os indivíduos precisam para sobreviver. Essa linguagem, por exemplo, ó, se faz presente, por exemplo, nos seres históricos. O que eu posso citar como seres históricos aqui é justamente a ideia da sociedade onde eu tenho o casamento, as festas, o acarajé, as vestimentas, né? Quem ao longo da história fez com que a sociedade mudasse, as grandes revoluções, né? Os homens que lutaram para que essas mudanças acontecessem, as minorias. Então todo esse processo aqui se encaixa dentro desse simbolismo que a filosofia está colocando aqui, tá? No entanto, a linguagem simbólica possibilita o desenvolvimento da técnica do trabalho como forma de intervenção na natureza. Então, eu, enquanto indivíduo, eu passo agora a buscar também o trabalho como forma de transformação da natureza. Dentro do processo da condição humana, eu também tenho a tradição e a ruptura. Ou seja, o que é a tradição, o que é a ruptura? Pessoal, o processo de tradição aqui é aquilo que ocorre constantemente, né? É da cultura humana, aquilo que ocorre no seu dia a dia. Porém, a ruptura é aquilo que eu vou mais além, né? Eu racho aqui, eu separo aqui e continuo daqui para frente com outras ações. O que não quer dizer que o passado não existe mais. Muitas vezes essa ruptura ela continua mais adiante, porém com bases nesse passado aqui, tá? Nem mesmo a sexualidade pode ser considerada natural. Ao definir a atividade humana, assinalamos o binômio pensar e agir. Ora, o homem é um misto de pensar e agir. A natureza humana ela é composta de pensar e agir. Em outras palavras, Sócrates, em uma das suas frases célebres, ele diz o seguinte: penso, logo existo. A ideia de penso, logo existo, nada mais é, primeiro ano, do que a ideia de o homem agir de forma racional. É o homem se autoconhecer, que ele sabe que ele é ele, que eu sou eu. Agora você pergunta, cachorro, você é cachorro? Ele não sabe nem quem é ele. Ô gato, você é gato? Não tem noção nenhuma. Passarinho, você é passarinho? Mas você sabe. Se perguntar assim, por exemplo, Eric, quem é você? Ele vai dizer, eu sou Eric, moro na Mata Verde, sou filho de fulano, sou filho de Beltrano, né? Anderson, quem é você? Eu sou Anderson, sou filho de fulano, sou filho de Beltrano, moro em tal lugar. Olha a diferença, tá, pessoal? Então, eu penso, logo existo. Essa noção racional eu tenho, tá? Então, esse homem aqui, pessoal, ele vai estar vivendo dentro do processo nessa sociedade com a capacidade de criar interdição e também transgressão, transformação. Esse homem é o homem que tem o poder de transformar através da sua razão, tá? É ele que sabe o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, o desafio humano é saber aliar a tradição com a mudança, ou seja, é ele saber o que deve permanecer e o que deve mudar, o que deve continuar e o que deve romper. Essa ideia aqui é muito importante. Por quê, professor? Porque é esse homem que busca sempre um mundo e uma sociedade melhor, ok? E a dignidade humana, pessoal, é aquilo que está dentro da natureza humana, tá? Ser digno de ser humano não é coisa para qualquer um, é apenas para os seres humanos. Então, imagine só, por exemplo, aqui, quem está passando por extrema pobreza, passando com muita fome, miséria. Uma pessoa que está vivendo nessa situação, por exemplo, ela está passando, ela não tem uma dignidade humana, né? A dignidade humana é você viver de acordo com aquilo
que os seres humanos merecem viver. Então, assim, se você passa fome, você vive em extrema pobreza, em situação de miséria, não tem onde morar, então onde que está a dignidade humana? Não, eu sou digno de ser humano. O que é ser digno de ser humano? Eu tenho minha casa, tenho minha vida, tenho meu pão de cada dia. Essa relação, ela é muito importante. E ela cabe aqui uma reflexão. Ela cabe uma reflexão. Tá? Pessoal, isso é muito importante. Ela cabe uma reflexão. Tá? Isso é possível fazer reflexão, por exemplo, quando a gente consegue colocar o outro na nossa pauta, no nosso dia a dia. Pessoal, eu quero aqui agradecer a vocês pela atenção, pelo carinho. Espero que vocês tenham compreendido. Foi bem devagarzinho para você compreender, certo? Um abraço a todos e até quinta-feira na nossa aula de História.